Olha aí, meu amigo, Tarcísio de Freitas está bombando em São Paulo. Pois é, Paraná Pesquisas divulgou uma nova pesquisa eleitoral também de avaliação a respeito do atual governo estadual. E bem, o Tarcísio de Freitas lidera a pesquisa As Intenções de Voto para o governo de São Paulo. E, meu amigo, né, olha só, a avaliação positiva dele é de 67% praticamente, ou seja, 2/3 do eleitorado paulista aprovam o governo do Tarcísio de Freitas. Isso aqui é reeleição garantida, tranquilaça para ele, que pode terminar aí o seu mandato agora e eventualmente um segundo mandato como o melhor governador de São Paulo, desbancando lá tranquilamente o vice atual do Lula. Até cogitaram a hipótese do Alckmin disputar, né, o governo de São Paulo. Seria engraçado de ver o Alckmin tomando uma surra do Tarcísio de Freitas. É claro que isso aqui nos aponta para a questão presidencial, afinal de contas, Tarcísio de Freitas é um presidenciável, é um possível sucessor do Bolsonaro, se for o caso, mas eu já falei aqui no canal, volto a repetir, prefiro ele disputando o governo de São Paulo neste próximo ano, neste próximo pleito, para garantir um importante estado para a direita, mais uma vez, manter isso aí firme. Tem outros nomes bons para ocupar a presidência da República. Eu acho que é uma atitude mais estratégica. Mas vamos conversar aqui sobre esse assunto. Só que antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, olha só, a questão da avaliação de votos está muito interessante de maneira geral, e o nome do Geraldo Alckmin aparece sim nessas pesquisas. Mas veja que no primeiro cenário, cenário 1, Tarcísio de Freitas, primeiro turno, tem 42% das intenções de voto, meu amigo, 42% no primeiro turno, olha isso aqui. Seguido do Alckmin, com 21% das intenções de voto, metade do que o Tarcísio de Freitas tem, o que praticamente inviabiliza para o Alckmin um segundo turno nesse sentido. Tudo bem que o Alckmin, como alguém de esquerda talvez, disputaria com vários nomes que aparecem aqui, mas ninguém tem grande peso nessa história. Érica Ailton, com quase 10%, tem um eleitorado paulista que realmente gosta do PSOL, mas, meu amigo, votar na Érica Ailton para governo estadual, a pessoa realmente tem algum tipo de probleminha. Mas o nome principal aqui, sem sombra de dúvidas, é o Tarcísio de Freitas, que num cenário sem o Geraldo Alckmin, quase leva em segundo turno, porque o cara marca quase aqui 47% contra 12% do Márcio França, né? Realmente um cenário assim acachapante. Tarcísio de Freitas leva tranquilamente a eleição em São Paulo, a reeleição para o governo de São Paulo, numa eventual tentativa de voltar aí, manter-se no cargo em 2026. Um negócio bastante interessante para ele, sem sombra de dúvidas, um cenário muito convidativo para que ele tome essa decisão. E olha só, também tem a avaliação do Senado. É interessante a gente ver até do ponto de vista da estratégia. Olha só, o Eduardo Bolsonaro tem 36,5% das intenções de voto e o Haddad tem 32,3%. E o Derrite tem 23,3%. São os principais nomes de maneira geral. Tem aqui, né, o Ricardo Salles com 13% também, é um bom nome. São duas cadeiras que vão ser disputadas em São Paulo. Então, há um risco grande de o Haddad acabar pegando uma cadeira no Senado. Imagina só que tragédia. E a gente pensa também, né? Imagina o Lula reeleito e o Haddad saindo para o Senado. Quem que vai ocupar o Ministério da Fazenda? Nem quero pensar nesse cenário, não. O pessoal de São Paulo, vamos ajudar aí, vamos colocar, né? Vamos dar um pouco mais de votos para a direita de maneira geral aí. Mas tá assim, razoavelmente favorável. E se o Alckmin for disputar o Senado, ele também leva, ao que tudo indica, mas Eduardo Bolsonaro é o primeiro lugar também, o que mostra que a direita está forte lá no estado de São Paulo de maneira geral. Agora, sobre a popularidade do Tarcísio de Freitas. É
tranquilaça. É o cenário dos sonhos do Lula. Aliás, o Lula estaria muito feliz com muito menos do que isso aqui. 67% dos paulistas aprovam o governo dele, enquanto 29% desaprovam, não chega nem a 30%. Eu já falei várias vezes aqui no canal, o que ganha eleição para governador, para prefeito, onde tem segundo turno, não é? Para presidente da República, não é tanto a aprovação, é mais o índice de rejeição. E a rejeição do Tarcísio é muito baixa no estado de São Paulo. O pessoal gosta realmente do governo dele. E se você olhar aqui a pesquisa qualitativa, é um resultado impressionante de fato também. Olha só, 50% dos entrevistados afirmam que o governo dele tá meio bagunçado aqui, né? É ótimo ou bom. Somando aqui dá os dois percentuais, é isso? 49,5, isso aí. Então, entre ótimo e bom, o governo dele é avaliado dessa forma, de uma forma muito positiva por metade da população do estado de São Paulo. E apenas 18 acreditam que o governo é ruim ou péssimo. Ou seja, a avaliação muito negativa do governo é extremamente baixa. Menos do que 1 a cada 5 paulistas que pensam dessa forma. Ou seja, tem aqui eleitor do Lula a rodo que considera o governo dele regular. Tem eleitor do Lula a rodo que considera o governo dele bom. Para pensar o nível de aprovação que o cara tem em São Paulo. Então, para ele, reeleição ali está tranquilaça, está garantida. Ah, mas é disputa para a presidência da República. Pois bem, aí o cenário não é tão favorável para ele porque ele não é muito conhecido no Brasil. Porém, é claro que Bolsonaro continua sendo o nome forte nessa história. Porém, o nome da Michele Bolsonaro também, que eu sei que tem um monte de gente que vai torcer o nariz por ser mulher e etc. Mas é o nome mais bem cotado nas pesquisas após o Bolsonaro. Então nem o Tarcísio, nem o Romeu Zema da vida, nem o Eduardo Bolsonaro, nenhum deles consegue ter o capital político que a Michele Bolsonaro tem, além dela conseguir, né, sanar vários dos problemas relacionados ao Bolsonaro, né, aquela coisa de machista, aquela bobagem toda que a gente sabe. Então ela tem essa vantagem que ela carrega consigo e é indiscutível. E nesse cenário, ela é uma candidata forte à presidência da República, vai ter ali o marido do lado dela tranquilamente para ajudar na campanha eleitoral, sem sombra de dúvidas, carrega o nome dele também, enfim, tá mais ligada ao Bolsonaro muito mais do que o Tarcísio de Freitas. E nesse cenário, ela é uma candidata forte à presidência da República e o Tarcísio se candidatando à reeleição é gigantesco no estado de São Paulo, não tem para ninguém. Então, governo de São Paulo praticamente garantido. Ah, e o Romeu Zema, Senado, vai para o Senado de Minas Gerais, vai ganhar com tranquilidade. Talvez ele faça o Nicolas Ferreira, imagina só como sucessor dele no governo de Minas Gerais, que coisa maravilhosa que seria. Você teria 2 grandes estados brasileiros governados pela direita, para terror da esquerda brasileira. E um Romeu Zema lá no Senado Federal é algo muito positivo. Cara que vai com uma cabeça econômica, que é o que falta absurdamente no Congresso Nacional hoje. Tá cheio de gente de direita lá, mas assunto econômico é uma tragédia no Congresso Nacional. Para mim seria o cenário perfeito esse aí. Zema concorrendo ao Senado, o Tarcísio de Freitas se reelegendo em São Paulo e a Michele no lugar do Bolsonaro, se fosse o caso, obviamente. Dá tempo de reverter o caso aí do Bolsonaro, sem sombra de dúvidas. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.